Aloysio, pergunta do Adilson Martins, da Rádio Itatiaia. O América foi muito bem no jogo contra o Goiás. Dentro daquela atuação e esses dias de preparação, o que precisa ser ajustado para que a vitória venha nesse jogo contra o Inter? Eu acho que a gente fez uma grande partida contra o Goiás. Infelizmente, nos minutos finais ou no minuto seguinte, após os nossos gols, a gente acabou tomando o empate. Acontece no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato difícil de ser jogado. Tanto uma equipe que está lá em cima, como um Goiás que está meio de tabela para baixo. É difícil jogar, então a gente estava na casa do adversário. Fizemos um grande jogo, mas infelizmente a gente não saiu com a vitória. A gente perdeu pontos que no decorrer do campeonato são importantes. Agora a gente vai tentar vencer em casa, já que a gente está algumas partidas também sem pontuar, sem vencer dentro de casa. Esse é um jogo importante, mais um jogo importante para esse decorrer desse campeonato que está faltando poucos jogos. Outra pergunta do Adilson Martins. Voltar a vencer em casa é primordial para que o América possa continuar buscando a Libertadores? E qual, dentro desse jogo, qual que é o perigo que o time do Internacional oferece ao América? A gente, como eu falei na pergunta anterior, de algumas partidas que a gente não joga, que a gente não vence dentro do nosso estádio. É bom para o nosso grupo, para a nossa torcida, para as pessoas que trabalham aqui no clube e para nós jogadores, essa vitória, né, é importante, até para a gente continuar sonhando com o que a gente vem fazendo nos últimos jogos, que é a Libertadores, que é a pré-Libertadores. Então esse jogo é um jogo importante. A gente sabe que é um jogo muito, muito difícil contra uma equipe muito boa, muito bem treinada, que é o professor Mano. Então a gente tem que entrar focado. É óbvio que a gente tem que fazer coisas diferentes, porque o que a gente vinha fazendo, infelizmente, não adiantou, mas a gente está treinando bem, está treinando forte, como a gente sempre fez, e espero que a gente saia com a vitória no jogo de amanhã. Pergunta da Thaís Santos, da Rede 98. Aloysio, com a conquista dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Flamengo, nesse momento vai se desenhando um G8. Isso aumenta a motivação de vocês nessa reta final para buscar essa vaga, tendo em vista, né, que a diferença para o oitavo colocado é de apenas 4 pontos? Cara, eu, do começo do campeonato, de qualquer jogo, eu trabalho sempre com foco, que é sempre vencer. A gente chegou na fase final do campeonato com chances de pré-Libertadores, de Libertadores, então a gente vai buscar isso agora no final. Nosso foco principal desde o início, todo mundo sabe o que era, mas agora a gente tem uma grande chance de colocar o América de novo numa pré-Libertadores, numa Libertadores. A gente está nesse foco e a gente vai buscar ele até quando acabar o nosso último jogo, que é aqui em casa contra o Atlético Goianiense. Então o nosso foco é em busca desses pontos dentro de casa e fora para a gente conseguir levar o América de novo para a Libertadores ou para a Libertadores. Pergunta do Edivaldo Miranda, do jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia. Depois do Flamengo também ser campeão da Libertadores, vocês veem um cenário mais claro nessa luta, nessas 4 rodadas finais? A gente, como eu falei, a gente está pensando, a gente tinha um outro pensamento, agora acho que abriu o G7, G8, se eu não me engano, do campeonato. Para essa pré-Libertadores e para essa Libertadores a gente tem grandes chances, então a gente vai lutar e vai batalhar até o final para poder estar conquistando os pontos e colocar o América de novo nessa pré-Libertadores, nessa Libertadores como foi esse ano. Outra pergunta do Edivaldo. O América vem de 2 derrotas como mandante para Fortaleza e Flamengo. Na sua opinião, o que o time precisa fazer de diferente para conseguir vencer o Internacional, que é o vice-líder do Brasileiro? A gente jogou com 2 equipes, o Fortaleza que vinha numa ascensão muito boa no segundo turno e o Flamengo que jogou com o segundo time, mas na minha opinião esse segundo time deles é um G4 de Campeonato Brasileiro, porque tem grandes jogadores e é uma grande equipe. Óbvio que a gente vai jogar contra uma outra grande equipe, que é o Internacional. E como eu falei, no Brasileiro todos os jogos são difíceis, a gente não pode entrar achando que vai ter algum jogo fácil que a gente acaba complicando. Então a gente tem que entrar focado. Se a gente não fez alguma coisa nos outros jogos contra Flamengo e Fortaleza, a gente tem que mudar para esse jogo, porque a gente tem que voltar a vencer em casa e a gente precisa desses 3 pontos. Pergunta do Lucas Prates, da Terça do Coelho.
Aloysio, o América é uma das equipes que mais cria chances de gol no Campeonato Brasileiro. Em contraste a isso, temos no momento o quinto pior ataque da Série A. Quais fatores podem explicar essa falta de efetividade da equipe? Você acredita que passa pelo lado emocional? E como trabalhar para que isso possa mudar nessa reta final? A gente vem trabalhando desde o início do ano, né? Óbvio que a gente quer chegar na frente do gol e a gente quer fazer o gol. Às vezes acontece de estar fazendo gol, às vezes não. Mas eu acho que já tem jogadores experientes, já tem jogadores que já jogaram muitos campeonatos brasileiros, não só o Campeonato Brasileiro. Então, lado emocional às vezes pesa, mas eu acho que não no nosso grupo. Nosso grupo tem grandes jogadores experientes, e pode ter certeza que a gente está trabalhando bastante para poder estar melhorando essa estatística aí, que até o final do campeonato pode ter certeza que a gente vai estar melhorando. Pergunta agora do Fred Ribeiro, também da Terça do Coelho. Aloysio, você afirmou na sua chegada que teve uma certa dificuldade de se adaptar novamente ao futebol brasileiro devido à diferença na frequência e na intensidade dos treinamentos e jogos. Você hoje se considera já 100% fisicamente e acha que, com uma pré-temporada no início do ano que vem, poderá atingir a condição física que você almeja? Eu sempre falo, né, já falei algumas vezes em algumas entrevistas, que eu achei que seria mais fácil, mas eu acho que foi meu primeiro ano que eu não tive, eu acho que na carreira que eu não tive pré-temporada, né, depois que eu me tornei profissional. Então eu fiquei praticamente 6 meses depois do último jogo da seleção até meu primeiro jogo aqui no América, sem jogar, sem ter uma sequência de partidas acima de 45 minutos. Então pesou bastante. Não posso afirmar 100% que foi isso que me atrapalhou, mas tem grande chance de ser isso, porque todos os jogadores, quando fazem uma pré-temporada, começam com o time e com o grupo. Acho que já tem 50% de chance de começar bem fisicamente os campeonatos. Então eu vou continuar trabalhando, espero fazer a pré-temporada do começo até o final. Espero que o próximo ano eu possa estar melhor fisicamente e 100% fisicamente, já que esse ano foi um pouquinho mais difícil.